E aí, guerreiros, beleza? Vamos começar agora falando dos nossos verbos. Legal? Verbos, matéria extensa, bastante coisa que pode cair na prova sobre verbos, tá? Começando aqui, galera, para essa primeira parte, que tem a ver com conjugação verbal, tá? O primeiro passo, a gente vai falar sobre a numeração das conjugações. Primeira conjugação, segunda ou terceira conjugação. Os verbos se dividem assim, tá? Os verbos terminados em AR são de primeira, tá? Os verbos terminados em ER ou em OR são de segunda, tá? E os verbos terminados em IR são de terceira, simples assim. Esse lance do OR tá aqui, e não ter uma quarta conjugação, não ter colocado ele junto com a terceira, é porque o por, né, e os seus derivados, compor, repor, dispor, todos eles, né, são aqui de segunda, porque na origem eles vêm do verbo poer. Tá vendo? Poer. Aí depois é que virou o nosso verbo pôr. Por isso que ele entra na segunda, como os verbos terminados em ER. Tá vendo? Beber, viver, e era o poer. Só que mudou, virou pôr, só que ele continua como segunda conjugação. Tá bom, gente? Aí a gente vai para o quê? Para a conjugação desses verbos nos seus tempos e modos, tá? A gente vai falar sobre esses tempos e modos para vocês conseguirem identificar. É importante que vocês consigam olhar para um verbo e dizer, esse verbo aí está no pretérito perfeito do indicativo, ele está no pretérito imperfeito do indicativo ou no futuro do subjuntivo, tá bom? Então a gente vai falar aqui sobre essas características desses verbos nessas conjugações. Peguei, aqui ele está conjugado, eu peguei o verbo cantar, que é um verbo regular, como exemplo, tá? Mas isso aqui que a gente fez com o verbo cantar, você vai fazer com todos os verbos. E eu peguei o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. São os três modos em que um verbo pode existir, tá? A gente fala que o indicativo é quando você tem ações reais, ações que você tem certeza que você vai praticar. O subjuntivo está mais para um campo hipotético, tá bom? E o imperativo ele está mais para o campo da ordem, do conselho. Vai ser num diálogo, você está mandando alguém fazer alguma coisa ou pedindo para alguém fazer alguma coisa, vai depender do tom, tá? Mas o imperativo é essa coisa que tem diálogo e você está dizendo para alguém fazer alguma coisa. Imperativo, tá? Então, essa é a diferença do indicativo para o subjuntivo para o imperativo. No indicativo, nós temos 6 tempos, tá? 6 tempos. Um presente, eu canto. Botei aqui só a primeira pessoa de cada verbo, tá? É importante que vocês treinem conjugação verbal e é fácil vocês treinarem isso e depois procurarem na internet. Em qualquer livro vocês vão encontrar várias conjugações verbais aí, mas é um exercício legal você treinar conjugação verbal. Botei a primeira pessoa para mostrar um exemplo para vocês. Então aqui, ó, presente eu canto, tá? Não tem mistério no presente, porque só tem um. Quando você tem 2 tempos, por exemplo, 2 futuros aqui, né? Você tem 2 futuros. Aí você vai ter uma marca distintiva entre um e outro. Passado, que é o pretérito, você vai ter 3 passados. Aí você vai ter marca entre eles para separar um do outro. O presente, como só tem um presente mesmo, não existem 2 presentes, você não tem marca nenhuma, tá bom? E o futuro? Pode ser futuro do presente ou futuro do pretérito, tá bom? O futuro do presente é quando você tem certeza que a ação vai acontecer. Por exemplo, eu cantarei. Isso é certo que vai acontecer, tá? Já o futuro do pretérito é o único desses aqui do indicativo que ele fica no campo hipotético. Porque você fala como eu cantaria. Olha essa terminação iria aqui. Legal? E esse iria é marca desse cara aqui. Então você pode gravar que os verbos que tem iria, todos eles estão no futuro do pretérito do indicativo. Olha que legal. É importante isso, tá? Você tem que gravar esse negocinho aqui. Você pode escrever aqui do lado aria, marcar no caderno de vocês, porque isso é marca do futuro do pretérito. Falaria, brincaria, jogaria, demoraria. Perceberam que é uma coisa hipotética? Se você me ajudasse, eu faria. Olha como é que tem uma hipótese. É uma coisa que não é certa que vai acontecer. O certo é o quê? Eu farei. O certo é eu cantarei, eu jogarei. Agora eu cantaria, eu faria. Tudo para o campo hipotético, tá? Então esse é o único tempo aqui que fica na hipótese dentro de todo um modo que indica certeza. Tá bom? E a marca é o iria. Você pode gravar aí, iria. Tá bom? Bom, agora vamos para o passado. E tem 3 passados, tá? O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o mais que perfeito. O pretérito perfeito a gente usa como se fosse uma ação pontual, uma coisa que aconteceu uma vez. Todos os 3 são passados, né? Mas esse é o passado que foi pontual. Você pode botar assim, pontual. Uma coisa pontual, uma ação
única, uma coisa que foi um episódio que aconteceu. Então, eu cantei. Sei lá, eu estava muito bêbado naquela noite, eu subi na mesa e cantei. Cantei naquela vez, não é uma coisa que eu faço sempre. Por que eu estou ressaltando isso? Porque tem o pretérito imperfeito, que é passado também. Mas aí, ele não é um passado que aconteceu uma vez. Tem alguma frequência. Perceberam? Então, por exemplo, quando eu falo eu cantava, opa, cantava não foi aquela vez só. Perceberam? Aconteceu uma, deve ter acontecido outra e outra, então foi mais de uma vez. Então aqui, como você botou pontual, você pode botar assim, ó, continuidade. Tem uma certa continuidade. Enquanto esse aqui é uma ação pontual, esse aqui é uma continuidade. Eu não prometi que tem marcas para vocês? O pretérito perfeito não tem marca, mas o pretérito imperfeito tem essa marca aqui, ó, ava. Os verbos que têm ava, eles estão no pretérito imperfeito do indicativo. Eu cantava, eu jogava, eu brincava. Só que aqui vocês vão colocar assim, ó, ava barra ia, dependendo do verbo. Porque, por exemplo, o verbo dizer. Não tem como eu falar eu dizava. Como é que você fala? Eu dizia. Estou botando aqui no exemplo para você ver que alguns verbos são ava e outros verbos são ia. Esse ia, tá vendo? Aqui. Estudar. Estudava. Fazer. Fazia. Lembrar. Lembrava. Comer. Comia. Perceberam? Então, ava ou ia, vocês vão marcar, são as marcas do pretérito imperfeito do indicativo, tá bom? Terceiro e último, passado é o pretérito mais que perfeito. E ele também tem marca, né? Eu não prometi? Só tem um sem marca aqui, né? Dos outros dois, os dois têm marca. E a marca desse cara é orar. Aqui, orar. Tá? Um orar fraquinho, não é um orar com acento agudo. Não é cantará. É o cantara. É um pretérito que quase não é mais usado. E para você botar aqui, qual a característica dele? É um pretérito mais antigo. É como se fosse um passado mais passado que o passado. Quando eu digo cantara, é uma coisa que ocorre antes do eu cantei, por exemplo. Eu cantei e eu cantara. É um tempo mais distante. Por isso que ele é tão pouco usado. A gente já praticamente que suprimiu ele do uso, mas como a gente está falando de concursos militares, às vezes aparece. Tá bom? Tá aqui, a gente já destrinchou todo o indicativo com suas características, suas terminações. Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque eles jogam o verbo lá e querem que você fale em que tempo está. Então você tem que ter primeiro, a ideia, o entendimento e segundo, gravar as terminações que eu falei aqui. Beleza? Isso foi indicativo. Agora a gente tem o subjuntivo. E o subjuntivo não tem 6, só tem 3 tempos, que é o quê? Presente, passado e futuro. Tranquilinho. E ele tem características, ó. Para você conjugar um verbo no presente, você tem que usar um que. Para usar um verbo no passado, tem que usar o se. E para conjugar o verbo no futuro, tem que usar o quando. Essas são as marcas do subjuntivo. Então, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Tá bom? Agora o verbo no passado, isso é presente, no passado. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse. Se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. Você vê que no voz sempre dá um problema a mais, né? Porque a gente não usa muito voz. Mas também pensem que não é muito cobrado voz para vocês. Que bom, né? Porque se cobrasse, muita gente ia dançar, porque é chata a conjugação. Mas é só treinar. Com treino você consegue acertar todas. Olha para cá o futuro agora. Quando eu cantar, quando tu cantares. Quando ele cantar. Quando nós cantarmos, quando vós cantardes. Forçou, né? Quando eles cantarem. Né? O voz sempre dá um probleminha, né? Mas é assim mesmo, tem que treinar a conjugação para saber todas as possíveis. Lógico, não é comum que cobre a conjugação do voz, mas é interessante que vocês estudem um pouco de conjugação, que é uma coisa que você pode fazer sozinho tranquilamente, tá? Então tá aí o subjuntivo com as suas marcas, tá bom? Lembrando que esse pretérito do subjuntivo, você sempre tem essa marca, ó, SS. Todos eles, tá? Além de ter essa palavra que serve para conjugar, que ajuda você na conjugação, ele tem uma marca dentro dele, que é a presença do SS. Por exemplo, se eu falasse, com 2 S, se eu estudasse, com 2 S, se eu pensasse, com 2 S, sempre. Tá beleza, pessoal? Indicativo, subjuntivo e o imperativo, que é o tal da ordem. E o imperativo ele tem os prós e os contras, né? Vamos pensar aqui. Ele é legal porque ele não tem tempo presente, passado e futuro. Você fala, pô, que maravilha, né? Beleza, não tem tempo, tá? E ele só tem o quê? A forma do afirmativo e do negativo. Isso quer dizer o quê? Para que você usa o imperativo? Para dar ordem.
E você pode dar uma ordem para a pessoa fazer alguma coisa ou para ela não fazer alguma coisa. Legal? Então você tem essa situação. Aí o que você vai fazer? Você vai conjugar. O que dá muito problema no imperativo é o seguinte, gente, eu vou alertar logo. É que quando você fala com as pessoas, você pode chamar essa pessoa de tu ou de você. Não é assim que eu expliquei? Pode ser o tu ou você. É um jeito que você escolhe como você fala. Só que quando você chama a pessoa de você, você dá a ordem de um jeito. Quando você chama a pessoa de tu, você dá a ordem de outro. E isso complica. É isso que dá uma dúvida, mas para essa dúvida, calma que eu já tenho um macete aqui esperando, engatilhado para vocês. Tá bom? O que é importante falar do imperativo também? O imperativo não tem primeira pessoa. Para pensar. O imperativo serve para dar ordem. Como é que você vai dar ordem para você mesmo? Faça isso. Aí você fala, não, não faço. É o quê? Dupla identidade o negócio. Não tem como você dar ordem para você mesmo. Então lembrem que imperativo não tem a primeira pessoa. E o que acontece do imperativo? Ele é engraçado porque primeiro vem o verbo e depois vem o pronome. Estão percebendo? Ó, o pronome vem depois do verbo, é diferente dos outros modos. Você tem, né, o pronome e depois o verbo. Pronome e verbo. No imperativo é o contrário, vem o verbo e depois vem o pronome. São características do imperativo. Agora, o macete que eu falei que eu vou dar para vocês. Olha só, é um modo prático, é o bizu. Você tem esse bizu aqui, que é o principal, ele só serve para o imperativo afirmativo, não use no imperativo negativo, tá? Então, isso que eu estou explicando aqui é imperativo afirmativo. O imperativo negativo tem uma outra coisa que é bem simples também que eu vou explicar. Mas esse macete aqui, olha só, você vai gravar essa frase como se fosse um mantra. Fica assim, né? E fica, eu quero que você, eu quero que você, eu quero que você. Por quê, gente? Porque aqui você vai completar com tal do verbo que você está na dúvida. Pense em qualquer verbo. Quando você bota essa estrutura, eu quero que você, esse verbo que vai sair, já vai sair conjugado, você dando ordem para o você. Quer ver? Verbo pensar. Pensar. Eu quero que você... Como é que você completaria isso? Eu quero que você pense. Então vai ficar assim, ó. Pense. Olha só, já botei o você ali do lado para ficar conjugado. Tá pronto, ó. Pense em você. Conjuguei já. Pense em você. E como é que vai ser o tu? Que tá ali em espaço. Agora você vai... O pulo do gato é o seguinte. Você vai imaginar como eu posso mandar alguém pensar sem falar a palavra pense. Pensa num outro jeito. Já até falei. Pô, pensa, cara. Pensa tu. Perceberam? Um outro jeito de você mandar pensar, esse aqui não pode, porque já foi, que é o pense você. O outro jeito de você dar ordem, no caso, seria o quê? O pensa. Pensa tu. Pense você ou então pensa tu. São as duas formas de dar ordem. Entenderam como é que é o macete? Isso aqui eu fiz com o verbo pensar. Se você colocar qualquer verbo aqui, gente, vai funcionar. Eu botei o verbo pensar. Verbo de primeira, de segunda, de terceira conjugação sempre vai funcionar. Verbo sentir. Vamos lá? Eu quero que você sinta. Então é sinta você. Legal? Né? E como é que vai ser do tu? Pô, sente, cara. Sente isso aí. Sente. Né? Então vai ficar como? Sente tu. Né? Então aqui você tem sinta você e sente tu. Beleza? Tá aí, gente. Vai funcionar para todos. Isso aí é imperativo o quê? Afirmativo. E para o imperativo negativo? Para o imperativo negativo não pode usar essa fórmula. Se fizer, vai dar errado. O imperativo negativo é simples. Por quê? Nada mais é do que o presente do subjuntivo. Tá? Quem é o presente do subjuntivo de um verbo? É aquele que você bota o que na frente. Tá bom? Então, só que o que você vai colocar também? Um não. Tem que botar um não, porque é imperativo negativo, né? Então, por exemplo, como eu botei aqui, ó, cante você ou canta tu? Não cante você e não cantes tu. Por quê? Porque eu estou usando esse que daqui, ó. Que eu cante, não é isso? Que tu cantes. Ó, que tu cantes. Que ele ou que você cante. Então, entendendo como é que funciona? Então, aqui é só lembrar que o imperativo negativo nada mais é do que o presente subjuntivo. Tá beleza? Tá tranquilo? Então estão aqui as conjugações verbais e a gente vai seguir dentro de verbo ainda, porque a gente vai falar agora de vozes verbais. Tá bom? E essas vozes verbais podem ser ativa, tá? Voz ativa, voz passiva, e a passiva não é nunca passiva pura, ela é ou passiva analítica ou passiva sintética, e você ainda tem a voz reflexiva. Beleza? E tudo tem a ver, quando falar de vozes verbais para vocês, pensem no seguinte.
Não adianta só olhar para o verbo não, né? Como é voz verbal, você pensa, eu vou olhar no verbo, vou acertar. Não, você tem que olhar primeiro para o sujeito da oração. É verdade. A gente não falou de sujeito ainda porque a gente vai entrar em sintaxe. Mas eu estou falando de sujeitos bem tranquilões, assim. A gente sabe que tem vários tipos de sujeito estranho, né? Tem sujeito indeterminado, inexistente, oculto, blá, blá, blá. Então a gente vai ver todos eles, calma. Em sintaxe, daqui a pouco a gente está vendo isso. Mas para agora, eu quero a noção básica de sujeito, aquele elemento central da oração. Estou trabalhando com os sujeitos tranquilinhos, tá bom? Então, por que eu estou falando isso? Porque você tem que saber quem é o sujeito. Por quê? Porque na voz ativa o sujeito pratica a ação. Mas você tem que saber quem é o sujeito. Não é assim? Então, por exemplo, ó, o caçador abateu a ave. Quem é o sujeito nessa frase? O caçador. Como é que eu sei que ele é o sujeito? Porque eu pergunto para o verbo, ó, quem foi que abateu? Quem foi que abateu? O caçador, né? Quem foi que abateu essa ave? A resposta, o caçador. Então, ele é o meu sujeito. Aí eu pergunto para vocês, esse sujeito está praticando ou sofrendo ação? O que vocês vão me responder? Está praticando ação. Ah, o sujeito está praticando? Então, essa frase está na voz ativa. Voz ativa é aquela que o sujeito pratica. Mas perceberam? Você teve que achar o sujeito primeiro. Eu quero que vocês façam desse jeito. Se você for olhar direto para o verbo, tem questões que vão querer derrubar você. Tá bom? Confia no que eu estou falando. E na passiva? Passiva já o sujeito sofre a ação. Só que você não tem passiva pura. Se ela é passiva, é só passiva. Não existe. Se ela é passiva, ou é passiva analítica ou é passiva sintética. A gente vai ver as diferenças. Passiva analítica, o sujeito sofre, mas tem o quê? Locução verbal. Locução dos verbos. Tá bom? Olha o que eu estou querendo dizer. A ave foi abatida pelo caçador. Quem é o sujeito agora? Aí você fala, será que o sujeito é o caçador? Não, pergunta para o verbo. Quem é o verbo? Temos dois, ó. Quem que foi abatida? Quem que foi abatida? A resposta é o meu sujeito, a ave. A ave é o sujeito. Mas perceberam que agora o sujeito ele está sofrendo a ação de ser abatido? Então, o sujeito, quando sofre, é a voz passiva. E passiva de que tipo? Aí você vai olhar assim, ó. 1, 2 verbos. Então, o sujeito está sofrendo e tem 2 verbos? Passiva analítica. É isso que eu quero de vocês. Entenderam isso? Já vou até adiantar um termo sintático, que é esse cara aqui, ó. Estão percebendo? E o caçador nessa história, Félix? O que ele vai ser? Bom, se eu tenho um sujeito que está sofrendo, o sujeito está sofrendo a ação. Esse cara aqui está praticando, não está? Ele está agindo, não está? Ele vai receber um nome, que a gente vai ver na sintaxe, que é chamado de quê? Agente, não está agindo ele? Agente da passiva. O agente da passiva é aquele cara que está agindo quando a voz é o quê? Passiva. Olha que legal. Já vimos um termo sintático. Quando eu falar na próxima vez, vocês já vão estar sabendo do que eu estou falando. Tá bom? Isso é passiva analítica. E como é que é a passiva sintética? A passiva sintética, o sujeito continua sofrendo. Porém, você não vai ter mais os 2 verbos. Você vai ter o quê? Uma partícula apassivadora, C. A gente chama isso de PA. Partícula apassivadora, ou então pronome apassivador, seja como for, PA. Tá? É o termo que a gente usa para os íntimos. E vocês já estão ficando íntimos no negócio aqui. Não é isso? Então, essa partícula apassivadora, que é PA, essa partícula C, ela vai ter que estar nessa frase em que o sujeito está sofrendo. Olha o exemplo. Abateu-se a ave. Quando eu falo que abateu-se a ave, eu quero dizer que essa ave foi abatida por alguém. Abateu-se a ave. Quem foi? Não sabemos, mas alguém abateu essa ave, não é isso? Mas perceberam que ela está sofrendo a ação do mesmo jeito? Então aqui, ó, dá para você dizer a ave foi abatida. Não dá para dizer que abateu-se a ave, quer dizer que nessa frase pode dizer que a ave foi abatida? Se você consegue fazer esse de trás para frente, esse negócio de, em vez de abateu-se a ave foi abatida, quer dizer, transformar essa frase da passiva sintética para passiva analítica, se você consegue fazer isso, é porque essa frase está na passiva sintética. Tá bom? E eu coloco um exemplo como esse aqui, ó. Olha para cá. Vende-se casa. Que eu já entro numa questão polêmica de sujeito aqui. E é bem legal essa frase porque engana muita gente, tá? Quando eu falo vende-se casa, quem que vocês acham que é o sujeito? É a pessoa que foi lá e pregou a plaquinha lá na porta? É a dona Jurema. Porra, tá uma plaquinha na casa da dona Jurema. Tá vende-se casa, quem é o sujeito? É a dona Jurema? Não, não é. O sujeito nessa frase é quem é? É a casa. Gravem isso, botem essa frase como um mantra também, um hino, tá? Vende-se casa, quem é o sujeito? Casa. Mas é um sujeito que está praticando a ação? Não, é um sujeito que está sofrendo. Como é que eu sei que a casa é o sujeito? Porque eu posso falar de trás para frente, eu não posso? Eu posso falar que casa é vendida.
Sempre que eu puder fazer esse de trás para frente, o sujeito vai ser esse elemento lá no final. Tá bom? Então tá aí. E esse se perguntarem para vocês, vocês vão falar assim, ah, isso aí é uma partícula passivadora, é um pronome apassivador. E se perguntarem para vocês qual a voz dessa frase, vocês vão falar o quê? Voz passiva sintética. Olha quanta coisa que a gente está fazendo aqui. Eu estou falando de sujeito, eu estou falando de classificação do C, que é PA, e estou falando de classificação da voz verbal, que é passiva sintética. Isso aí é um combo, né, da lanchonete, é o sanduíche, é a batata e o refrigerante. Perceberam? Então eles estão sempre juntos. Quando você consegue fazer de trás para frente, você tem essas três consequências. Mais para frente a gente vai ver a situação em que você não consegue. Você vai ter um combo completamente diferente, que aí no lugar do seu refrigerante vai ter um suco, em vez de batata é salada, o sanduíche já não tem cheddar. A gente vai ver isso aí mais para frente. Beleza, galera? Então tá aqui, passiva sintética. A gente tem a voz reflexiva, e na voz reflexiva o sujeito pratica e sofre a ação simultaneamente. Tá? Olha o exemplo. O caçador feriu-se. Quando eu falo que o caçador feriu-se, ele praticou alguma ação? Sim, se ferir. Ele sofreu? Sofreu. Então ele praticou e sofreu ao mesmo tempo? Então é a voz reflexiva. Tá bom? Lembrando que não importa a intenção, para a gramática não importa a intenção. Se eu falo que ele se machucou ou machucou-se, tanto faz, né? Ele praticou e sofreu a ação. E um detalhe, vocês estão vendo que tem a partícula C depois do verbo, né? Aqui eu também botei depois. Se por um acaso viesse antes, ia mudar alguma coisa? Nada. Então fiquem ligados, não é só quando a partícula C vem depois do verbo. Se eu escrevesse o caçador se feriu, beleza, ia ser a mesma coisa. A gente vai ver que isso aqui é uma questão de colocação pronominal que a gente vai ver mais pra frente. Tá bom? Mas não altera em nada a classificação da voz verbal. E essa voz reflexiva ainda tem um desdobramento, tá? Que é o seguinte, olha para esse exemplo aqui, ó. Paulo e Ana abraçaram-se. Ó o C de novo aqui, né? Abraçaram-se. Isso quer dizer o quê, gente? Que agora você tem um cara que está praticando e sofrendo e uma outra pessoa que está praticando e sofrendo também. Agora tem dois elementos envolvidos. Aí você vai ter uma voz reflexiva recíproca. Porque para que haja reciprocidade tem que ter duas pessoas, pelo menos. Não é assim quando a pessoa fala, você fala, eu gosto muito de você, ela fala, o meu sentimento é recíproco. Quer dizer o quê? Que tudo que ela sente por você, você sente por ela, né? E essas coisas acontecem. Então, reciprocidade tem que ter no mínimo dois elementos, tá bom? Então isso aqui, ó, não tem reciprocidade, que é o mesmo cara. Não tem duas pessoas aqui, é só o caçador. Mas aqui tem dois elementos. Aí você tem uma voz reflexiva recíproca. Entendido isso? E olha a diferença, ó. Esse C aqui, da passiva sintética, né? Abateu-se a ave. Esse C aqui é o pronome apassivador. Confere? E esse C aqui, né? Esse e esse aqui também são pronomes apassivadores? Não. Porque isso aqui não é voz passiva, isso é voz reflexiva, não é isso? Não é voz reflexiva? Como é que você chama esse C aqui? Pronome reflexivo. Simples assim, tá bom? Então aqui ó, você já está vendo uma diferença de um C para o outro. Tá notando isso? Esse C é pronome apassivador, né? Porque você sabe que o sujeito só está sofrendo. Aqui a ave não está abatendo e sendo abatida. Ela só está sofrendo a ação de ser abatida. Aqui não, o cara feriu e foi ferido. Entenderam, gente? Então já viu como é que pode vir essa classificação do C. Vimos todas as vozes verbais. O que pode cair a mais sobre vozes verbais? Conversão de vozes. Conversão. Essa conversão é o quê? Você mudar passe da voz ativa para a voz passiva, passe da voz passiva para a voz ativa. E aí o que você vai ter que fazer? Respeitar essas duas regras básicas aqui. Ó. Primeiro, não alterar a realidade. E segundo, respeitar o tempo verbal. Quando eu falo não alterar a realidade, é que muita gente muda a voz verbal da frase e muda o contexto todo. Por exemplo, ó, o aluno comprou a apostila. Ah, vamos mudar. A apostila comprou o aluno. Peraí, faz sentido isso? A apostila comprou uma pessoa? Você não pode mudar a realidade. Não é para mudar o que a frase diz. Na verdade, quando você muda a voz verbal, a ação continua a mesma, tem que ser. A mudança de voz verbal é um outro jeito de dizer a mesma coisa. Entendeu isso? Então fique ligado nisso, senão você acaba mudando tudo que a frase está falando. O cachorro mijou no poste, o poste mijou no cachorro. Isso é mudança. Não, você mudou a realidade. Não tem como isso acontecer. Estão entendendo? Então, por que as pessoas fazem isso? Porque você tem uma inversão na ordem dos elementos e uma inversão no verbo. Isso é mudar de voz. Olha o que eu estou querendo dizer. O aluno comprou a apostila. Você vai pegar o elemento final e vai jogar aqui para o início. E vai ficar como? A apostila, ela o quê? Foi comprada. Não é assim?
foi comprada pelo aluno. Tá feito, acabou o problema. Você transformou uma voz ativa, ou o sujeito praticando a ação. Perceberam? O aluno praticando a ação, numa voz passiva analítica. Agora o sujeito, que é a apostila, está sofrendo. Mas estão percebendo? O cara que pratica aqui é o aluno. Nessa frase aqui, quem está praticando? É o aluno do mesmo jeito. Você não pode mudar a pessoa que sofre e pratica. Aqui, quando eu falo que comprou a apostila, essa apostila só está sofrendo. Aqui ela continua sofrendo. O elemento, ele continua, se ele sofre, continua sofrendo. Se ele pratica, continua praticando. Você só inverte a ordem desses elementos e a forma verbal. Porque agora você tem uma passiva o quê? Analítica. Quantos verbos? 2. Foi comprado. Entenderam isso? Passamos, mudamos, fizemos a conversão de vozes verbais. O que eu falei? Não alterar a realidade e regra número 2, respeitar o tempo. Olha o que aconteceu aqui. Comprou. Em que tempo é esse? A gente já viu ali nos tempos verbais. Comprou é passado, né? Acontecia toda hora ou foi uma vez só? Foi uma vez só. Então é um pretérito perfeito. Beleza? Então esse aqui é pretérito perfeito. Olha quando eu passo para a voz passiva analítica, olha esse foi aqui. Foi. Um momento só. Foi, naquele momento. Continua sendo o quê? Pretérito perfeito. Eu respeitei o tempo. Olha o que a gente vai ter que fazer aqui então, tá? O pai perdera a paciência. A paciência, pontinho, pontinho, pelo pai. Foi perdida só? Não. Como é que vai ficar aqui? Olha a maldade. Eu não falei perdera? Aqui vai ficar assim, ó. Fora perdida pelo pai. Espremi ali, fora perdida. Mas entendeu? Eles vão botar assim, só que na letra A do concurso vai estar assim, ó, foi perdida pelo pai. E você vai no embalo. Tá acostumado a falar assim, ninguém fala mais fora. Mas você tem que respeitar. Se você botou perdera, você tem que botar fora aqui. Tem que ser igualzinho, mesmo tempo, mesmo modo, direitinho. Tá bom, gente? Então, a gente viu aí as vozes verbais. E a gente vai agora para a classificação dos verbos. Muito importante também, tá, gente? Os verbos, quanto à classificação, eles podem ser regular, irregular, né? Anômalo, defectivo, né? Tem mais, tá? Não acaba por aqui não, a gente continua. Primeiro, diferença entre verbo regular e irregular. O verbo regular, né, é aquele verbo que quando você está conjugando, ele não sofre nenhuma alteração fonética no radical. Não sofre alteração no radical, tá? Então, vou dar como exemplos aqui, ó, cantar, beber, pescar. Como é que você vai fazer para saber? Tem um teste, é o teste. Para você não ficar conjugando em todas as pessoas, tempos e modos, até porque você tem outras questões para fazer na prova, você está com pressa, tem que ter um teste rápido. E o teste rápido é esse aqui, ó. Você vai pegar esse verbo que você quer saber se ele é regular ou irregular e vai conjugar no presente, primeira e segunda, e no pretérito perfeito, primeira e segunda. Aí você vai olhar se tem alguma alteração no radical. Quer ver, ó? Eu canto, cante. Tu cantas, ou cante. Igualzinho. Passado, né? Pretérito perfeito. Eu cantei, ou cante. Tu cantaste, tudo igual, mudou nada. Se passou por esse teste, se eu quiser conjugar em qualquer tempo, modo imaginável, ele também vai ficar igualzinho. Isso prova que esse cantar é um verbo regular. Entenderam isso? Mesma coisa com beber, você vai fazer o bebe. Vai ficar intacto. Eu bebi, eu beberei, tu beberás. Mas o B é B, vai ficar lá sempre, tá bom? Cuidado com esse pescar aqui, eu coloco porque eles vêm de maldade no concurso, tá? Porque olha só, quando você fosse conjugar aqui, vamos pensar que eu estou usando o verbo pescar agora. Eu pesco, tu pescas. Não é assim? Eu pesco, tu pescas? Então, o radical pesque. Né? P-E-S-C. Eu pesco, tu pescas. Aí vem para cá, ó. Eu pesquei. Quando você bota eu pesquei, o que acontece aqui? No pesquei. Olha como é que você escreve. Pesquei. Aí você vai falar assim, ia lá, teve alteração. O PSC virou PSQ. Teve alteração fonética. Calma, não teve. Não teve, Félix? Não. A gente teve uma alteração na letra, mas o som. Vê se o som não é igual. Vê se eu quando escrevo pesque, não é isso que eu estou querendo dizer aqui, ó. Pesque, com K, e aqui. Vê se não é a mesma coisa aqui. Pesquei, por exemplo. Pesquei, pescaste. Vê se não é assim. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que esse QU vai ter o mesmo som que esse C, que os dois vão ter som de K. Sendo assim, o verbo pescar não sofre alteração fonética. Não é ortográfico, é alteração fonética, é o som que vale pra gente.
tá bom? Então, o verbo pescar é um exemplo de verbo regular, mesmo com essa mudança de letra, do QU aqui e do C ali. Entenderam a maldade, gente? Então, fiquem ligados nessa pegadinha aí, tá bom? Tá aí os regulares. E os irregulares? Já falei, né? Contrário. É o contrário do que eu tinha dito até agora, porque eles sofrem alteração fonética no radical nas desinências. Aqui, ó, sentir, fazer, estar. Testando, eu sinto, tu sente. Opa, nem parece que teve mudança, né? Porque você olha assim e fala, ah, aqui tá igual. Olha para dentro do radical. Mudou uma letrinha lá dentro, não mudou aqui, ó. Um I virou E, e se houve uma mudança de uma letra, já é verbo o quê? Irregular. Você não precisa nem testar o resto, né? O teste completo é esse aqui, mas se você já viu aqui diferença, podia até parar, né? Aí eu senti, sentiste, né? Na verdade, todo mundo ficou aqui, mas a primeira ficou sim, em vez de sente, tá bom? E então, esse verbo é irregular. Fazer, ó, eu faço, tu fazes. Percebeu a mudança? De cara você não precisa nem fazer as outras, já para aqui mesmo. Eu faço, tu fazes. Já percebe logo a mudança, tá bom? Tomar cuidado com o estar, porque o estar, ele não sofre, é um caso raro, tá? Ele não sofre a mudança no radical, e sim na desinência que fica depois, tá bom? Você pode gravar ele até como exceção, tá bom? O estar você grava que ele é um verbo irregular, mas não sofre no radical, mas sofre na desinência logo em sequência. Beleza, gente? Verbos regulares e irregulares, tá? Agora vamos falar de verbos anômalos. O que é um verbo anômalo? É um verbo que, quando você conjuga, você vai ter radicais completamente diferentes, muito diferentes. A mudança é gritante. Por exemplo, o verbo ser e o verbo ir. São só eles, isso é bom, né? O legal é que você não tem muitos outros ali. Não vou falar para vocês, estuda na listinha. Não, acabou. Aqui não tem listinha. São só esses dois caras que são verbos anômalos. E por que eles são anômalos? Porque quando você conjuga, não tem uma mudançazinha pequenininha no radical. É um radical completamente diferente do outro. Quer ver, ó? Verbo ser, vamos fazer o teste? Eu sou, tu és. Nossa, não ficou nada do radical, foi uma mudança completa. Por isso que algumas gramáticas eles falam assim, são verbos que têm dois radicais diferentes. Eu acho uma definição confusa, né? Porque dois parece que é dois juntos, mas não. É que ele vai assumir dois diferentes. Numa pessoa é um, na outra pessoa é outro, tá bom? Então, o verbo ir também, ó. O ir começa bonitinho, né? Eu vou, tu vais. Ainda tem um V, tu fala, pô, ainda tem um V, tá ali, né? Mas só que aí quando você vai botar no pretérito perfeito, eu fui. Ó, eu vou, tu vais, eu fui. O que sobrou? Sobrou nada. Legal? Isso você não precisa nem ver o voz, que é a voz ides. Não tem nada a ver com nada. Tá bom, gente? Então, esses são os dois verbos anômalos da língua portuguesa. Beleza? Defectivo. O que é um verbo defectivo? Verbo defectivo é um verbo que tem defeito. Defeito. Qual o defeito do verbo defectivo? É aquele verbo que te deixa na mão. É aquele verbo que você está contando com ele e você fala assim, vou usar. Não pode. Por quê? Por que ele te deixa na mão? Porque ele não pode ser conjugado em todas as pessoas, tempos e modos. Não pode, tá? É um verbo capenga. Beleza? Capenga, ele está ali, você jura que vai... Ele não dá, porque você não pode usar. Por exemplo, ó, você é a princesa Isabel, você está em 1888, e você fala assim, na praça cheia, assim, você fala, a partir de hoje eu liberto os escravos. É isso aí. Você não pode falar eu abolo, galera. Não existe eu abulo. Não tentem fazer isso em casa, beleza? Por quê? Porque o verbo abolir não tem essa primeira pessoa no indicativo e nem no subjuntivo todos os tempos, todas as pessoas do subjuntivo, que eu abola, que tu abola. Não existe nada disso. Não, nem tentem, tá bom? E a gente vai ver aqui, tem uma lista de verbos defectivos. Que aí, essa lista vocês vão ter que gravar. Eu botei os principais aqui. A gente vai ter, mas não muito mais que isso. Você grava uns 10 verbos, já tá legal, tá? Por quê que eu falo que tem que gravar verbos defectivos? Porque esses aqui são verbos que você não tem as pessoas. Mas existem muitos outros verbos que ficam feio pro ouvido e tá valendo. Então, essa coisa assim, o sensor do ouvido, tá feio, então não existe. Não vai nessa não. Tem coisa que tá feio que existe, né? Então, esse aqui ficou feio, não existe, é defectivo. Mas tem muita coisa feia que existe. Por exemplo, o verbo competir. Eu compito com frequência. Eu sempre compito. Pô, mas ficou estranho, Félix. Então, não pode se basear pelo ouvido, não pode se basear no estranho. Tem muita coisa estranha em língua portuguesa que tá certa. Verbo polir. Todo final de semana eu vou lá no meu carro, né? Verbo polir. E eu pulo o meu carro todo final de semana.
Ah, Félix, dá um mortal em cima do carro. Não é isso, é o verbo polir, não é o verbo polar. Coincidentemente, eles se escrevem da mesma maneira. Mas entenderam o que eu estou querendo dizer? Não adianta pensar que está estranho. Verbo lamber, eu lambo. Verbo caber, eu caibo. Verbo valer, eu valho. Então não pense e ficou estranho, vou botar que é defectivo. Por isso que eu quero que vocês gravem lista de 10 verbinhos que são defectivos. Tá bom? Então aqui, ó, colorir, eu pinto. Beleza? Esse cara é defectivo, não tenta fazer nada com ele. Aqui, adequar então, galera, adequar derruba meio mundo. O pessoal usa adequar de maneira indiscriminada, é um verbo que está até na moda, né? Adequar está na moda. Aí a pessoa fala assim, ah não, eu não me adequo. Pé. Errado, você não pode falar que não se adequa, não existe isso, tá? Por quê, gente? O verbo adequar, ele só pode ser pronunciado, tá? A dica que eu dou aqui para vocês trabalharem com ele, quem quiser trabalhar pode trabalhar normalmente, mas tem que tomar cuidado. Você não pode falar o verbo adequar quando a sílaba tônica estiver dentro do radical. O que eu quero dizer com isso? A sílaba forte não pode estar dentro do adec. Se tiver forte aqui, tá errado. Só pode ficar forte quando passa do radical. Por exemplo, ó, eu me adequo. Ó, deco, a sílaba tônica tá dentro, não pode. Mas se eu falar assim, nós nos adequamos, ó, pegando o A na sílaba tônica, aí já pode. Entenderam? Então, o verbo adequar, ele não pode ser falado com sílaba tônica dentro do radical. Verbo feder, eu cheiro mal. Tá bom? Não é para falar eu fedo, eu fido. Não tentem fazer nada disso parecido. Verbo extorquir, você pode falar que cobra propina dos outros, mas não pode falar que está extorquindo, porque extorquir não existe, eu extorco. Não existe, não tentem, tá bom? Verbo carpir, que seria capinar. Você fala eu capino, mas eu não vai falar eu carpo. Carpo é osso, beleza? É legal, pessoal. E tem outros aqui, tem o verbo falir também, tá? Mas gravem esses que estão na apostila porque isso é fundamental para você separar o que é meramente estranho, mas existe, do que é defectivo, que aí não existe mesmo e está errado. Beleza, pessoal? A gente vai continuar agora falando sobre outros verbinhos na próxima.